Contar a sua história é uma das melhores ferramentas para você pregar o evangelho. Então, na sala do pastor hoje, você está aprendendo o evangelismo pessoal. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que bom estar contigo mais uma vez no programa Na Sala do Pastor. Sempre um tema importante para abençoar a tua vida. É como se você sentasse comigo num aconselhamento. É essa a nossa intenção, abençoar você em alguma área da sua vida para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de você. E hoje, para mim, é um tema muito importante. E eu convidei duas pessoas também muito importantes na minha vida, na igreja, que eu tenho certeza que vão contribuir muito sobre o assunto. Que nós queremos falar sobre evangelismo pessoal. Literalmente no texto de Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado pessoal, também como família, igreja, casa de Deus no caso, mas ele é pessoal. Esse é Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, como Jesus nos ordenou, ide por todo mundo. Ele está dizendo que no local onde eu estou, no local onde eu vivo, eu posso ser um evangelista, mas também posso ser missionário, posso levar o evangelho a muitas nações. Mas hoje o tema é esse, é Jerusalém, é na cidade, é na casa, é pessoal. É você conhecer alguém na rua, é você conhecer alguém no trabalho, na faculdade, em casa, dentro de casa, é ser um evangelista. Por isso eu estou aqui, pastor Paulo Ricardo Oliveira. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor, pelo convite. A gente estava outro dia conversando, né? O pastor, desde pequeno é evangelista, sempre pregou o evangelho na fábrica, no trabalho, na escola, e também vivi isso com meu irmão gêmeo, você sabe disso. E a Rose está aqui. A Rose, a esposa do pastor Paulo, que tenho certeza que vai ser uma bênção para nós aqui, né, Rose? Você também é evangelista desde pequena? Sim. É. Não digo desde pequena, mas desde quando eu me converti, né, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a ser uma evangelista no meu local. Quantos anos você tinha quando você entregou 23. 23. 23 anos. Então, através de mim na minha casa, porque era eu a convertida dentro da minha casa. Tinha o meu irmão, mas ele era casado. Então, ali, para ganhar meu pai, minha mãe, meus irmãos, foi através de mim e das orações do meu irmão, né? Que ele foi o primeiro que Jesus chamou. Então, através de mim, ali dando testemunho, sendo uma referência ali, né? E todos vieram para Jesus. Eu vou aproveitar você aqui, Rose, porque você, assim que você se converteu, você já sentiu vontade de falar de Jesus para alguém? Sim. Assim que eu me converti, que eu tive encontro com a palavra de Deus, né? Porque todos dizem que tem fé em Deus, mas conhecer e ter realmente um encontro, saber quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós, isso a gente não conhece. Né? Falar que tem fé e que conhece a Deus não é suficiente. Você tem que ter um encontro pessoal com Ele e entender os propósitos dEle. Enquanto isso não acontece, a gente diz que tem fé, a gente quebra muito a cabeça. E aí até o exercício de evangelizar fica complicado. Fica complicado, porque assim, até na sua vida, no seu dia a dia, você comete muitas coisas por não conhecer. Uau. E saber os preceitos de Deus para nós. Porque quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus e examinar, e ver qual é os planos de Deus para nós, muda muita coisa. Ou seja, a pessoa que... Tem muita gente na nossa igreja nova, né? Sim. Ou pessoas que estão nos assistindo, que são novos convertidos, né? Então, assim, eles talvez digam isso, né? Puxa, eu não sei evangelizar, não sei como evangelizar. Mas você está dando o caminho. Sim. O caminho é realmente conhecer a Deus. Buscar conhecer a Deus através da palavra. Sim, através da palavra e através daquilo que a igreja oferece. A escola bíblica, por exemplo, Ótimo. Ela é a estrutura para o cristão. Para ele se enraizar e ter uma base, como agir na sua casa. Porque vai encontrar muitos desafios, muitos questionamentos. Pessoas da família vão nos questionar com perguntas. Você sentiu isso, né? Muito. Eu vivi isso na pele. E eu entendi o plano da salvação, de céu e inferno. Então, assim, eu precisei e eu quis que toda a minha família conhecesse o mesmo Jesus. Lógico. E eu também gostaria que eles fossem para o mesmo céu que eu. Então começou a minha batalha. De buscar em conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor
e mostrar isso para eles na minha vida. Mas você enfrentou muitas batalhas, mas não desistiu, né? Não desistir. Porque às vezes a pessoa encontra um confronto dentro de casa, Sim. no teu caso do pai, da mãe, ou do irmão, de alguém de dentro da família, acaba confrontando a gente e você se acalma. Me lembrei de minha mãe, né? Esses dias, lógico, a gente sempre lembra dela. Mas lembrei de minha mãe quando ela pregava o evangelho para a família, né? Então a família não queria ouvir, ela falou, não, eu vou falar. Então ela sentia aquele confronto, Sim. mas nunca deixou de pregar. É isso que você viveu, né? Exatamente isso. Nunca deixei de pregar, de ensinar para eles a palavra, em meio aos questionamentos deles, né, de perguntas que coloca a gente contra a parede, ali, falando de Jesus e mudando a minha vida, mudando a minha postura. Eu vou até falar, vou aproveitar, porque dá licença, viu, Paulo? Pastor Paulo. A Rosa, eu sei que você é uma mulher de oração. Eu conheço você já me falou várias vezes. Eu acredito que você é uma mulher de oração. A oração ela é muito importante, né? Então, porque a gente não está ensinando um procedimento, uma regra de vida, olha, faz tal coisa, igual um coach diz, faz isso, faz aquilo para mudar a tua vida, um psicólogo. Não, a gente está trazendo uma mensagem de transformação de vida. Sim. E isso é totalmente espiritual. Sim. Então, a oração para alguém que quer iniciar o processo de evangelizar a sua família, vamos falar da família, Exato. já que é o teu caso que você enfrentou de começo. Né? Sim. A oração, qual é o lugar da oração? Ela é importantíssima. Importantíssimo. Porque assim, a gente vê a luta espiritual, a guerra espiritual que é no meio da família, por N situações. Pessoas que têm vício dentro da casa, vários tipos de vício. Então a gente entra numa luta espiritual. Porque assim, a gente vê que o inimigo está ali agindo e colocando dúvidas na mente deles, para eles não querer dar ouvidos para a gente. Certo. Então a oração ela é importante. No meu caso, várias vezes eu estava na sala assistindo, porque eu sou uma família de 8 irmãos, né? Então a gente não assiste o que quer, assiste o que todo mundo está assistindo. Futebol. E muitas vezes eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Uau. Você não quer que eles venham para Jesus? Então vai orar. Uau. Então eu saía da sala e eu ia para o quarto, e eu ia dobrar o meu joelho, eu ia clamar a Deus pela salvação da minha família. Uau. Então a oração ela é muito importante. Então, quer dizer, a oração fortalece você que vai evangelizar. Exatamente. Dá graça, dá força, dá unção, mas também abre o caminho para que a palavra toque no coração das pessoas. Exatamente. Então, ou seja, a oração, lógico, o conhecimento da Bíblia tem o seu grau de importância também, mas a oração, ela proporciona todo esse ambiente, né? Para que as pessoas ouçam, de fato, entrem no coração, mas para que você tenha, não é, essa coragem, essa força para pregar. Imagina você sozinho em casa, teu pai, tua mãe, os teus irmãos e você querendo pregar o evangelho, uma menina, então uma jovenzinha. Então você pregar o evangelho para eles, naquele ambiente, realmente só a oração pode resolver isso. Somente a oração, ela é suma importante. Uau! Que lindo, né, pastor? Que lindo. O que o irmão pode dizer dessa questão de evangelismo? Porque você também, Paulo, você pregou muito evangelho na tua casa para muitas pessoas, né? E esse negócio de pegar o evangelho dentro de casa é bom, né? É bom, pastor, porque o evangelho ele nos torna uma referência onde nós estamos. Né? Natural. Como ela comentou, né, que na casa dela ela passou a ser uma referência em todos os sentidos, tanto para aconselhamento como também para perseguição. Então o evangelho ele nos torna uma referência onde nós estamos. E então é inevitável, por isso que eu sempre digo, né? Às vezes a pessoa não fala, mas a maneira dela se portar, o testemunho dela, prega por si só. A postura da pessoa. Porque é impossível uma pessoa ter um encontro com o evangelho verdadeiro e genuíno e a vida dela continuar da mesma maneira. Uau. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. E tem que ser percebida no ambiente familiar. Né? E é inevitável, pastor, é inevitável. Essa percepção, ela é inevitável quando o evangelho está na vida de alguém. Porque há uma transformação no ambiente, o Espírito Santo vai direcionando a pessoa naquilo que é para ela fazer. As atitudes de transformação, elas acabam impactando quem está à nossa volta. Então, é por isso que a gente sempre, por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai, porque o evangelho não é algo para ser guardado, ele é um tesouro, mas não para ser guardado, mas para ser distribuído
para aqueles que estão precisando. Então, isso é válido em todos os ambientes, na família, principalmente, porque tem que começar na família, mas também em todo o ambiente que a pessoa está inserida, meio acadêmico, profissional, enfim, todas as áreas. A gente está dando conselhos para as pessoas, né? Então a gente está falando, por exemplo, eu vou até anotar aqui, evangelismo, no evangelismo pessoal, evangelismo dentro de casa, né? Dentro de casa. A Rose tocou num assunto muito importante, né, Rose? Que é a oração. Aproveita e pega aí, pessoal, né? Então você quer evangelizar, você tem que melhorar a tua vida de oração. Tem que ter uma vida de oração, porque a oração vai trazer graça sobre você, vai trazer unção, força para você pregar, mas também vai tocar o coração das pessoas. As pessoas terão o coração mais aberto. Ore pela pessoa, né, Rosa? Ore pela pessoa em quem você quer evangelizar. Pense nela e comece a orar por ela. Então isso é muito importante, o evangelismo pessoal. É isso que nós estamos falando. Falamos também, do pastor Paulo agora falou, sobre mudança de vida. Né, pastor? Então, sim, escrevi aqui, faz uma anotação, né, pastor? Por exemplo, eu era uma pessoa muito rude, muito dura. Eu sempre conto a história do Vilho Bezinguer, acho que vocês já ouviram, era um senhor na minha infância, que eu tinha muito medo dele, mas quando ele era um homem muito rude, bruto, né? Mas quando ele se converte, ele vira uma pessoa de doce, até a voz dele ficou doce. Um homem quase 2 metros de altura. Então, ou seja, faz avaliação, né, pastor? Avaliação da vida, como é que você era, difícil de perdoar, pensa nisso, começa a perdoar mais, que são princípios cristãos. Se era rude, se era bravo, se era briguento, não é egoísta, não era generoso. Começa a trazer os princípios do cristianismo que as pessoas vão enxergar com facilidade. Não é nada forçado, não é nada desenhado. É algo que muda você. Porque, como você diz, pastor, o evangelho muda a gente, para depois levar a transformação para outras pessoas, tá certo? É exatamente isso, pastor. E interessante assim, por que a família é a primeira que deve ser impactada? Porque são os que nos conhecem. De verdade. Eles nos conhecem, sabem o que a gente é, a nossa personalidade. Então, quando o evangelho vem verdadeiramente na nossa vida, os primeiros que vão notar são eles. Eles que vão perceber, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou. E é através disso que o evangelho é pregado. Exatamente. Porque às vezes a pessoa ela tem um discurso, mas as atitudes não estão em concordância com o discurso. Então quando o evangelho ele é verdadeiro na vida de alguém, o que a pessoa diz, o que a pessoa fala, vai de encontro com aquilo que ela faz. Uau. E aí é onde as pessoas acabam sendo impactadas. Uau, que incrível, né? Se mudou dentro de casa, lá fora é tranquilo. Tem as pessoas de dentro de casa que realmente conhecem a gente. Mudança dentro de casa, né? Acabam tendo a certeza que lá fora é coisa natural. Se a família não percebe uma mudança, quem é que vai perceber? É verdade. Né? Mudança dentro de casa. Pastor, aproveitar também, a Rose falou sobre a oração, né? Eu queria que o irmão falasse sobre a importância da palavra. Porque são 2 pernas para alguém que quer realmente evangelizar. Você precisa ter conhecimento, né? Então a oração abre o nosso coração, nos abençoa, nos dá força, ajuda a outra pessoa a entender. Mas e a palavra? A palavra, pastor, é primordial, né? É alimento para a nossa alma. Porque o evangelho, ele vai sendo entregue gradativamente, né? À medida que nós buscamos. Jesus até fala, né? Daquela semente que cai e dá 30, 60 e 100 por um, né? Então, à medida que nós damos a abertura para a palavra, a nossa produção vai aumentar. Tá. Porque a palavra nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conhecer da verdade, mais eu conhecer da palavra e do evangelho, mais áreas da minha vida vão sendo liberadas, vão sendo libertas. E só a palavra de Deus pode trazer isso. É verdade. Né? A Bíblia é o manual do servo de Deus. Então, a pessoa que serve a Deus, mas não tem sede da palavra, não tem fome da palavra, ela não vai estar alimentada. Não tem o que dar, né? Então, se eu leio a Bíblia, se eu tenho sede da palavra de Deus, o Espírito Santo vai agindo, vai dando um entendimento, vai revelando, vai abrindo, vai descortinando, né, os horizontes da nossa vida e vai trazendo novidades.
Porque é interessante, nós lemos a Bíblia, nós podemos ler a mesma passagem 30 vezes. Cada vez que a gente lê, nós vamos ter uma percepção diferente daquilo que nós lemos. Verdade. Né? Porque a palavra de Deus é assim, ela se renova a cada manhã. Então, por isso a importância. Não é uma opção ler a Bíblia. É indispensável. É uma necessidade, né? Na verdade, você não consegue dar aquilo que você não tem. Por isso que a Bíblia disse, né? O apóstolo Paulo disse que ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito, né? Ou seja, ela é uma ferramenta de batalha espiritual, né? Paulo, eu vou até, pastor Paulo, lembrar de novo da senhora minha mãe. Eu acho que foi de Deus, quando ela quis conhecer o Evangelho, quis conhecer a Jesus. Ela quis conhecer o que meu avô, o pai do meu pai, falava para ela. Então, ela precisou de uma Bíblia. Né? Ela não tinha Bíblia e pediu para o meu pai ir na igreja que ela frequentava na época comprar uma Bíblia. Para mim foi de Deus, ela pegar o Novo Testamento. Por que eu estou dizendo isso? A gente está tentando ajudar as pessoas em casa a serem evangelistas, né? O Evangelho, pregar o Evangelho para alguém. Então, minha mãe leu o Novo Testamento. Porque às vezes a pessoa lê o Velho Testamento, ela não consegue entender muita coisa, porque o Velho Testamento tem uma intenção de revelar o pecado do ser humano. Mas ouvir a história de Jesus, ler a história de Jesus, é mais doce, né? É algo mais próximo de nós. O que você diria sobre isso? Você orientaria a pessoa a começar a ler o Novo Testamento? Sim, pastor. A Bíblia diz lá em Hebreus, né, que o Antigo Testamento é a sombra dos bens, daquilo que ia acontecer. Né? Então, a gente olhar uma sombra e olhar uma imagem nítida, real, é uma diferença. A sombra reflete, mas ela não revela tudo, detalhes. Então, o Novo Testamento, ele revela os detalhes da obra de Cristo, da obra salvadora e redentora, né, de Deus, da Trindade Santa. Por isso que eu aconselho sempre iniciar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, né? É a primeira leitura para que a gente possa ter um conhecimento maior, um entendimento melhor da mensagem do Evangelho, né? E à medida que nós vamos ali lendo, o Espírito vai revelando, vai nos trazendo verdades espirituais, né? Vai trazendo novidades, né? E assim a gente vai crescendo. E é interessante que nesse processo, pastor, o Espírito Santo ele é maravilhoso. Quando a gente está compartilhando o Evangelho com alguém, aquelas leituras que fizemos estão ali armazenadas na nossa mente, o Espírito Santo ele vai trazendo. Mesmo que nós não estamos lembrando, mas no processo de evangelização, de compartilhar esse Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai trazendo. Por isso que é importante ler, né? Porque mesmo que esteja esquecido... Às vezes a pessoa não decorou, mas o Espírito Santo sabe que está lá dentro. Ele sabe que está lá e aquilo vem à tona e acaba sendo base para alcançar a vida de alguém. É verdade. Olha, só para você que está ouvindo a gente, lembrando, né, o Novo Testamento, a Bíblia é dividida no Velho Testamento e o Novo Testamento. Tá? O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a história de Jesus. Fala de quem ele é, né? Especialmente as histórias do dia a dia, nos 3 primeiros evangelhos tem com abundância. Histórias de milagres, histórias da conversa de Jesus com os discípulos, enfim, histórias de curas e coisas extraordinárias. Então é importante você ler o ministério de Jesus na Terra, né? Depois vem Atos dos Apóstolos, início da igreja primitiva, depois vão para as cartas de Paulo, que a teologia da igreja de hoje estão quase todas ali. Então é importante você ler, especialmente os evangelhos, vão ajudar muito a pessoa para pregar o evangelho. Então você anotou aí, não sei se você anotou, mas eu vou dizer de novo, para você evangelizar, é bom você começar a evangelizar dentro de casa, na sua família, nas pessoas mais próximas. Talvez você diga, pastor, isso é mais difícil, mas vai te ajudar muito, porque você vai encontrar muita dificuldade, isso vai te formar, vai te ajudar, como a Rose mesmo disse. A oração. Então, coloque oração na sua vida, porque você vai ser revestido do poder de Deus, da graça de Deus, vai criar um ambiente, né? Mudar a sua vida, pensar na sua vida, fazer mudanças que são importantes para que as pessoas consigam enxergar que o cristianismo muda. Mas isso não é uma lei, isso é uma coisa natural, real, a gente realmente muda, você tem que sentir isso. E agora na palavra.
né? Pega a Bíblia, vai lá para o Novo Testamento. Ah, pastor, a igreja deu uma leitura para a gente começar lá do Velho. É verdade. Mas você, especialmente você recém-convertido, pega o Novo Testamento, você que não conhece direito a Bíblia. Vai para o Novo Testamento, Deus vai te dar muitas ferramentas, muitas palavras aí para você falar com alguém, né, Rose? Muita coisa boa. Agora, Rose, no dia a dia, né? Você já teve alguém que você focou, falou, eu vou evangelizar essa pessoa, e quais a estratégia que você usou? Como é que foi? Porque às vezes, eu estou falando isso, porque eu já ouvi muita gente falar, pastor, eu não consigo falar, entendeu? Graças a Deus hoje tem o WhatsApp, né? Não consegue falar, mas vai lá e digita, né? Manda mensagem, né? Que a gente precisa usar essa tecnologia nas nossas redes sociais e o WhatsApp para mandar uma mensagem boa, né? Não ficar mandando só foto de gatinho, né? Mas assim, às vezes a pessoa não sabe falar, entendeu? Outro dia eu ouvi um pregador dizendo, começa, né? Fala bom dia, fala... Como é que foi com você? Exatamente isso, se aproximar da pessoa, né? Dando um bom dia, no dia, você chega perto dela, né? Às vezes prestando um favor, de repente você pode fazer um favor para a pessoa, é um meio de você ir se aproximando dela. Certo. Tipo ajudar assim, de alguma forma, sim, né? Você não consegue falar de imediato do Evangelho, mas você pode fazer um convite. Por exemplo, uma programação que vai ter na igreja. É um meio de você chegar e fazer um convite. Lógico. Às vezes ela está passando por um problema, por uma necessidade. Você até sabe, mas você pode apresentar uma programação que vai ter na igreja e fazer o convite para ela. Com certeza ela vai aceitar, devido àquilo que ela está passando. Uma crise no casamento. Uma crise, uma programação. Filhos, etc. Sim. Eu sempre trabalhei, assim, quando eu foquei numa pessoa que eu queria ganhar para Jesus, sempre trazendo ela para uma programação da igreja, que ia ajudar. Por quê? Você não consegue falar, né? Destrinchar aquilo que realmente você quer dizer para ela diante daquilo que ela está passando. Certo. Mas se ela vem numa programação, o Espírito Santo faz toda a obra. Me lembro da história do teu marido, né, que tinha um Corsinha, né? Trazia quantas pessoas no Corsinha? 12. 12 no Corsinha. Às vezes oferecia uma carona, porque a pessoa está muito chateada, alguma coisa. Falou, não, vamos comigo. É um lugar que você vai ficar bem, vai ouvir coisas boas, né? Tem um ambiente bom. Sim. Então essas coisas assim ajudam a pessoa a começar a iniciar uma liberdade para poder falar, né? Exatamente. Uma pessoa. E se a pessoa não quiser vir? Bom, aí entra a oração, né, pastor? Aí entra a oração. Você está orando por ela, intercedendo por ela e mostrando com a sua vida. Isso. Porque ela está próxima de você. Ela vai estar te observando, de alguma forma. Porque eu lembrei do pastor Jorge, né? Estou com lembrança hoje, né? Lembrei do pastor Jorge contando as peripécias dele de evangelismo, né? Então ele queria ver, falar com Deus para ver se a pessoa tinha o nome no livro da vida, enfim, aí ele chegava, ele queria evangelizar a pessoa, ele queria falar de Jesus para a pessoa, né? Então ele não sabia como, né? E ele fazia muito isso no mercado, você acredita? No supermercado ele fazia muito. Então ele chegava perto da pessoa, dava uma resvalada assim, me perdoe, né? Ia pegar alguma coisa assim perto onde a pessoa está pegando, só para iniciar uma conversa. A pessoa precisa falar, né? Ela precisa conversar. É uma pessoa que não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não cumprimenta o porteiro do prédio, não cumprimenta o padeiro, não cumprimenta ninguém. Então complica, né? Então você precisa abrir a boca, né, pastor? Verdade, pastor. É inadmissível, assim, ao meu ver, tá? Não é um julgamento que eu estou fazendo. Mas alguém que é servo de Deus, que tem a alegria do céu dentro de si, a alegria do evangelho... Quer falar, né? Ser uma pessoa carrancuda, uma pessoa... Claro, a gente respeita a personalidade de cada um. Isso. Mas mesmo dentro da personalidade mais fechada, onde há o evangelho, precisa ter alegria. Porque o servo de Deus é feliz, é uma pessoa realizada. Porque o evangelho tem a resposta para todas as coisas. O evangelho ele tem a resposta para tudo. Por isso que o evangelho ele traz a resposta para a necessidade de todas as pessoas. Seja no casamento, seja com os filhos, seja um problema de vício, seja uma situação adversa. Eu me lembro quando nós começamos a evangelizar o Ayrton. Nossa. O Ayrton e a Cláudia. Nós começamos por causa da mãe e os pais da Cláudia, que tinham um problema. E nós íamos lá fazer culto lá na casa deles. Então, a princípio, né, era mais por causa do problema. Do problema.
Mas aí a gente ia buscar eles para trazer para a igreja. Eu lembro que tinha dias que a gente encostava lá, tava um grupo de pessoas lá fazendo churrasco, e a gente ficava lá, e aí, vamos. E eles, e agora? O que vamos fazer? E vinham para a igreja. Então é assim. Então é uma insistência. É um trabalho, né? É um trabalho. Mas o resultado está aí, né? As pessoas mudam. Então a gente precisa também ter convicção de que o Evangelho é a solução para a vida das pessoas. Por isso que a gente fica ali batendo, né? Até conseguir acontecer. Ou mandar você embora, nunca mais apareça aqui, ou a pessoa vem. Então é interessante, pastor, que às vezes a pessoa manda embora para nunca mais aparecer, mas o problema está lá. E a resposta para o problema é o Evangelho. Então, se não a gente, alguém portador da salvação, vai ser chamado, porque não tem jeito. O Evangelho é a resposta para todos os problemas da vida. É verdade. E a Rose estava falando, né, pastor? Às vezes a gente tem que entender que cada um é cada um. Às vezes a pessoa não consegue falar de imediato, sim, um convite para vir na igreja. Então eu estou anotando tudo aqui para você, porque aí tem um convite, né, para você vir na igreja, para você convidar a pessoa para uma programação, ou para vir porque ela está com problema. Porque às vezes a pessoa não consegue fazer o culto dentro de casa, né? Mas assim, ela consegue trazer para a igreja, né, trazer para uma programação, para um culto, para depois receber uma oração, enfim. Então, são coisas que você pode começar. Às vezes a pessoa não tem todo o argumento ainda, não tem habilidade para falar, porque isso não é nem habilidade, mas não consegue ainda no começo, fica tranquila, fica em paz. O importante é você se manifestar como cristã e apontar um caminho para ela que é só Jesus, então ajudar ela a vir na igreja e etc. Né? Mas como o pastor Paulo também falou, e eu coloquei aqui, né? Crente tem que falar, não tem jeito. O crente tem que falar, não precisa ser tão carrancudo, mas alguma coisa a falar de alguma forma. E quando a gente conversa, assim, o ambiente, né, ou o caminho da fala, ele aparece, né? Porque no caso você falou de um problema, né? A pessoa acaba falando de um problema e aí o caminho aparece, não aparece? É verdade, pastor. Por isso que é importante a pessoa estar no culto. Vamos pensar numa pessoa que recém-convertida. É importante ele estar no culto, não obstante ele não ter o amplo conhecimento das bases do Evangelho, mas ele chegando no ambiente e contando aquilo que ele viveu no culto, a experiência que ele teve com Deus, os louvores. Às vezes a pessoa, vamos imaginar, a pessoa num trabalho dela, ela começa a cantar um hino que ela aprendeu aqui na igreja. Já vai chamar a atenção de alguém. Que música é essa? E alguém vai encostar, viu, mas como assim? E aí, por mais que a pessoa não conheça as bases do Evangelho, mas ela vai contar aquilo que ela ouviu na igreja. Ela vai dizer como que a igreja é, o que ela aprendeu. Isso. E isso vai impactar a vida das pessoas. Nossa, a minha igreja tem ônibus, a minha igreja tem, tem isso, tem um trabalho com infantil. Então isso vai impactar as pessoas. Então é uma série de coisas que a pessoa pode fazer para pregar o Evangelho. Não, eu não tenho conhecimento bíblico profundo, mas você tem a experiência de estar no culto. Tem uma história para contar, né, pastor? Exato, de estar no culto, de ouvir um testemunho, de ouvir uma palavra, de através de um louvor, alcançar a vida de alguém. Às vezes, durante a mensagem, Deus dá uma resposta para ela de um problema que ela estava falando com o Senhor, pedindo, e aquilo acaba sendo uma história, uma experiência. Olha, uma coisa boa essa aqui que eu vou anotar, pastor. Assim, a gente contar nossas histórias, né? E como diz a minha esposa, diz, né? Se você quiser contar histórias, você tem que ter coragem de vivê-las, né? Então, histórias assim, que Deus curou, que Deus trouxe uma resposta, e essa história que às vezes acaba tocando no coração da pessoa, porque quem é que não tem um problema? Quem é que não precisa de um socorro? Não é, Rose? Quem é que não precisa de uma resposta de alguma situação da vida? Todos nós precisamos de uma resposta em algum momento da vida. Então, de repente, essa história que você viveu, escutem, essa história que você viveu acaba ajudando a pessoa a querer viver uma história com Deus. Isso, pastor. E uma coisa prática disso que eu me lembro agora foi a irmã Sueli. Eu ia falar agora. A irmã Sueli, a avó do Hugo de Mark, né? Foi exatamente assim, né? Então, ela trabalhava comigo e ela é uma pessoa muito resistente. A mãe dela. A mãe da Gisele. A Sueli. A Sueli, que foi comigo pro Egito. Isso, muito resistente, né? Porque ela era de uma determinada religião
E ela não abria. Porém, como eu trabalhava com ela no dia a dia, Sei. ela, assim, eu ouvi ela falar, olha, minha vida é uma droga. A minha vontade é entrar dentro de um quartinho escuro e esperar a morte chegar. Uau! Porque a minha vida não tem mais graça. Aquela senhorinha toda alegre e feliz hoje. Isso. Ela era trabalhadeira lá, né? Trabalhou comigo. Uau. E eu ouvi aquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu peguei como gancho. Porque ela tinha uma resistência. Quando eu fazia o convite para ela vir, ela tinha uma resistência, devido à religião dela. Tá. Mas quando ela contou o problema, foi a isca que eu precisava. E aí eu comecei a orar. Deus, como que eu vou? Uma forma para mim falar, para que ela aceite o convite, porque ela está pedindo a morte. Uau. Ela está depressiva. E aí, no determinado dia, o Espírito Santo me deu uma estratégia. Eu estava trabalhando com uma outra moça e eu comecei a contar o meu testemunho. Porque ela perguntou, Rose, como que você veio para Jesus? E eu comecei a contar para ela o que Jesus fez na minha vida, como Jesus transformou a minha vida. E a Sueli do lado trabalhando, só ouvindo, ouvindo a história. Quando eu encerrei, no final do expediente, ela chegou para mim e falou, Rose, quais são os dias de culto da sua igreja? Só ouvindo o meu testemunho. Que incrível. Aí ela na Torres Neves tinha culto de quarta. Aí eu falei o horário, posso ir com você? Falei, pode. Nunca mais ela saiu da presença de Deus. Você vê, Rose, não tem melhor história do que a nossa, né? Para ser contada. O testemunho. História de outros também é muito prazeroso contar, mas a história nossa não tem melhor história, né? E aí entra para aquelas pessoas que não conseguem falar do Evangelho. Conta a sua história. Conta a sua história. Conta a sua história, como é que você conheceu Jesus? Sim. O que é que ele fez, né, pastor Paulo? Pronto. Porque evangelismo, na verdade, é isso, é contar a sua história, contar a sua experiência, contar o que Jesus trouxe de paz, de alegria no seu coração, na sua família, como é que ele te abençoou, quer dizer, conta a sua história. Olha que legal isso, conta a sua história. Contar a sua história é uma das melhores ferramentas para você pregar o evangelho. Então, na sala do pastor hoje, você está aprendendo o evangelismo pessoal com o pastor Paulo e Rose. Nós falamos sobre essa experiência de pregar o evangelho dentro de casa, os de casa primeiro, não é? E através disso também ter uma vida de oração para você ser cheio da força e do poder do Espírito Santo, mas também para que o Espírito Santo toque no coração das pessoas, crie um ambiente para você evangelizar. Tem a questão da mudança de vida, você mudar a sua vida, transformar a sua vida, verificar coisas que não agradam a Deus, que vai ajudar as outras pessoas também a entenderem que o cristianismo muda a nossa vida de verdade. Além da oração, você também ter tempo de leitura da Bíblia, e nós aconselhamos você a ler o Novo Testamento, né, pastor? Porque o Novo Testamento tem histórias de Jesus, histórias de milagres, histórias de fé, não é? E a história da nossa salvação, quando Jesus deu a sua vida, o Novo Testamento, então, para você ler. Não é? A Rose falou sobre convite, muitas pessoas não sabem, não conseguem falar, não é nem que não sabem, às vezes tem constrangimento ainda, a gente respeita isso, mas convide alguém para vir na igreja, e como disse o pastor Paulo, você convidando para vir na igreja, ela vai ter uma experiência, vai viver uma experiência aqui dentro, vai ter algo de Deus aqui dentro que vai fazer toda a diferença. Mas também você que quer ser evangelista, estando na igreja, você vai ter as suas experiências, você vai ter as suas respostas de Deus para você ter as suas histórias, né, Rose? Sim. Não é? A Rose termina esse programa muito bem, né? Dizendo não há coisa melhor do que a nossa história. Então conte a sua história. Você quer evangelizar alguém? Nada melhor do que você contar o que Jesus fez por você. Uau! Que incrível, hein? Maravilha! Ou seja, tirou você achando que era uma coisa, tinha que ser PhD em Bíblia, né? Precisa levar anos, fazer uma escola bíblica, tudo isso é muito importante. Por favor, fazer um estudo bíblico, tudo mais para conhecer, repito, isso é importante. Mas para evangelizar, basta a sua história com ele. Pregar o evangelho, servir ao Senhor, vai ter a sua história para ser contada para outras pessoas quererem viver essa experiência que você vive hoje em Cristo Jesus. Amém? Será que eu tenho aí um evangelista hoje? Alguém que começou a evangelizar a partir de agora? Começa a evangelizar? Eu espero que sim. Essa foi a nossa intenção na sala do pastor no programa de hoje. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado, Rose. Obrigado a todos vocês. Por favor, compartilhe com algum crente que está meio parado aí o programa, que está meio distante do evangelismo pessoal, para que ele possa aquecer os motores e pregar o evangelho, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe e até a próxima.